Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, então vou me apresentar de novo. Meu nome é Cíntia Catiani, eu sou artista plástica e ilustradora. Eu dei início a esse canal porque eu ia mostrar as minhas aulas de pintura, que eu estava fazendo aulas particulares de pintura, especialmente na técnica de óleo sobre tela, e eu queria mostrar minha evolução, mas acabou que eu meio que interrompi essa ideia porque tava meio pesado para mim fazer as aulas, trabalhar, gravar essas coisas, então eu resolvi só interromper, e também porque eu fico com uma certa vergonha de postar as coisas na internet. Mas agora eu resolvi voltar porque eu acredito que eu tenho conteúdo que pode ser muito útil para muita gente e estou começando esse novo ciclo do curso de graduação EAD em Artes Visuais. É o bacharelado em Artes Visuais EAD pela Uninter. E eu pesquisei muito na internet sobre isso antes de fazer o curso e eu acredito que falta um pouco de conteúdo sobre esse assunto. Então é algo que eu acredito que pode ajudar muita gente também a tomar a mesma decisão, a avaliar se quer fazer o curso ou não quer. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Em relação às aulas de pintura, só para voltar no tema, eu dei continuidade, eu só não gravei. Então, esses quadros aqui, por exemplo, acho que dá para ver, foram algumas das obras que eu produzi lá. E eu vou dar continuidade, provavelmente ainda vão aparecer alguns vídeos no ateliê. E eu também tô com a voz um pouco ruim, que eu tava doente. Tô melhorando, mas ainda tá um resquício. E aí fica essa tosse chata. Mas enfim. Agora entrando no assunto de verdade, falando sobre a graduação, eu pesquisei bastante porque eu tinha muita vontade de fazer o curso de artes visuais já fazia muito tempo. E agora, recentemente, foi meu aniversário e eu aproveitei para meio que me dar de presente essa decisão, assim, de que eu ia realmente começar. Existem muitas razões que podem levar uma pessoa a fazer uma graduação, ainda mais em artes visuais. No meu caso, eu queria isso para minha prática profissional mesmo, também para validar o trabalho que eu já vinha fazendo como artista plástica, aí me ajudar a ter esse embasamento teórico de muitas coisas e conhecer coisas novas dentro do universo das artes visuais também. Então eu escolhi o bacharelado por causa disso, porque eu também não tenho a intenção de ser professora, apesar de achar a licenciatura muito legal, mas para mim o bacharelado era o ideal. E eu tinha algumas preocupações, que é também algo que pesquisei bastante, que eu vou abordar aqui, que era em relação a CAD. Eu já sou formada em uma graduação que eu fiz pela UFRN de Tecnologia da Informação. E eu conheço a experiência de ser uma universitária. Porém, eu não estava disposta a viver isso de novo no curso de artes visuais por diversas razões. Primeiro, porque naquela época eu era só estudante, hoje eu já trabalho, já tenho outras coisas para fazer. Eu não ia conseguir colocar um curso presencial dentro da minha rotina. E porque eu queria a comodidade do EAD para eu poder encaixar tudo isso. Porém, eu também tinha muitas dúvidas se realmente valia a pena fazer o EAD, porque eu sabia que ia ter perdas. Então, eu pesquisei muito para saber quais seriam essas perdas, se valeria a pena ou não. Então, as minhas preocupações foram, primeiro, que o curso fosse bem adaptado para o EAD, que eu não tivesse tantas perdas na questão de conteúdo e plataforma, de ter uma boa plataforma EAD, que eu pudesse ter todas as informações, conteúdos, livros, apoio, tipo, tudo eu tivesse na plataforma. Então eu procurei muito saber que cursos, que universidades eram bem adaptadas para isso. A Uninter foi uma que eu vi uma excelente avaliação. Eu sei que tem outras, mas esse foi um dos pontos a favor de eu ter escolhido a Uninter. Outro ponto era a questão do polo presencial, porque eu também tinha medo de fazer uma faculdade que fosse EAD e de repente eu tivesse algum problema, eu precisasse de um apoio ou de uma unidade presencial para poder resolver alguma questão. E a Uninter tem polos em diversas cidades, inclusive tem uma muito perto da minha casa, que foi outro ponto muito positivo. E quando eu quis ir presencialmente no polo para tirar dúvidas sobre o curso, para perguntar mais informações, como é que funcionava, como era a matrícula, eu fiz questão de ir no polo
e eu fui extremamente bem atendida. E eu sei que isso varia de polo para polo, mas o da minha cidade, que é o de Parnamirim, eu fui muito bem atendida, o rapaz que me atendeu me mostrou toda a plataforma, me mostrou como era a matrícula, viu todos os métodos de ingresso para eu poder ver qual que ficava mais em conta para mim. Enfim, eu realmente não tenho nada a reclamar em relação ao polo, e o polo funciona dentro de uma escola aqui, então eles também me informaram que quando eu precisasse usar os ambientes, o laboratório, alguma coisa da escola, eu também poderia para fazer as práticas em relação ao curso. Então, a plataforma, o polo presencial foram 2 pontos muito fortes que me convenceram a escolher a Uninter. Eu dei uma olhada na grade também, eu achei bem positiva. E aí a parte que eu sabia que ia ter uma perda, digamos assim, é porque eu sabia que ia perder em relação às práticas, porque num curso presencial eu teria acesso a ateliês, aos laboratórios, enfim, aos materiais da universidade também. E eu sabia que eu não ia ter isso, então eu fiquei um pouco preocupada em relação a isso, porém, em relação às práticas, eles disseram que eu posso, quando necessário, usar os ambientes de lá. Eu sei que eles não têm ateliê de pintura, de escultura, essas coisas, mas eu acredito que eu posso sanar essa parte também, continuando com as aulas de pintura que eu já tenho. Então, essa parte de ateliê de pintura e de desenho, principalmente, são coisas que eu já tenho experiência e já tenho um grupo de apoio, digamos assim. É claro que na parte quando for mais para gravura, para escultura, talvez eu precise procurar um outro ateliê ou um outro lugar que possa me dar esse suporte, mas eu acredito que são coisas que eu posso procurar algo para auxiliar. Não vai ter que ser por conta minha, né? Mas é algo que eu acredito que dá pra... Ainda assim, vale a pena dentro desses outros benefícios que eu tenho. Era basicamente isso inicialmente, que esses foram os pontos que me fizeram tomar essa decisão. No futuro eu posso começar a falar sobre as disciplinas. Eu já comecei, tô pagando 2 disciplinas agora, de Fundamentos da Linguagem Visual e de Desenho Básico. E aí eu posso mostrar como é que funciona a plataforma, como são as disciplinas, como é a grade. Eu ainda estou compreendendo como é que funciona, até porque são as primeiras, como é que funcionam as provas, avaliações, trabalhos, essas coisas, né? Mas aí eu posso ir fazendo vídeos informativos conforme eu for tendo essas informações. E é isso. Eu peço para, se alguém se interessou e realmente quer fazer o curso e tal, eu peço que quando fizer a matrícula, se puder colocar o meu RU, isso ajuda a gente a ter, tanto você vai ter desconto na sua mensalidade, quanto eu também. Então, coloque esse RU aqui. E é isso. Se alguém tiver dúvida, porque meu objetivo realmente é encontrar pessoas que estão nessa mesma jornada e poder ajudar e também conhecer gente, né? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar nos comentários, que aí eu vejo se eu faço um vídeo sobre ou se eu só respondo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau.